Olá, pessoal, tudo bem com você aí? Você que está comigo já no nosso quarto encontro desse nosso trajeto na história da filosofia, aqui preparando você para o Enem, dando a você a melhor preparação para o seu Enem, para o seu tão sonhado espaço na universidade, no curso superior, você que busca a conclusão também do seu ensino médio, né? Já começamos aí o nosso trajeto, um trajeto longo, mas nós começamos bem. Falamos um pouquinho do mito, no nosso primeiro encontro, depois falamos dos pré-socráticos, né? Comentamos um pouquinho sobre os pré-socráticos. Entramos então na filosofia dos sofistas e depois falamos do nosso primeiro grande filósofo, foi Sócrates. Aí tivemos o nosso terceiro encontro, né? 50 minutos falando sobre a filosofia platônica. Importantíssima filosofia platônica, né? Vocês puderam perceber, então, todo o pensamento desse filósofo, que vai fundamentar muitas teorias que virão ainda nos nossos próximos encontros. O nosso próximo autor, o autor da aula de hoje, não é menos importante que Platão, senão tem o mesmo grau de importância. O grande discípulo que o Platão teve, né? Talvez o maior de todos os discípulos que Platão teve, ou talvez o maior de todos os discípulos da história da filosofia. Nós estamos falando então deste filósofo aqui. Estamos falando de Aristóteles, né? Estamos falando de Aristóteles. Esse é o nosso grande filósofo. E a ele também, assim como para Platão, eu dediquei um tempo maior do nosso estudo. Aristóteles, diante dos nossos estudos aí das provas do Enem, é o autor que mais caiu nas provas do Enem. Se você fizer uma análise questão por questão, um gráfico, você vai perceber que Aristóteles está entre aí os 2 ou 3 filósofos que mais caíram no Enem. Por isso a importância de se estudar e dedicar um tempo maior à compreensão deste filósofo, ok? Eu vou com bastante calma, com bastante tranquilidade, para nós entendermos principalmente a teoria ética desse filósofo, que é o que mais tem caído no Enem, é sobre a ética aristotélica. Mas nós vamos permear todo o seu pensamento. A ele também eu dediquei aqui um encontro de aproximadamente 50 minutos, né? Podendo ter um pouquinho mais, um pouquinho menos, né? Vamos trabalhando aqui, vamos ver como vai fluir. E é importantíssimo que você o compreenda. Eu tenho quase certeza que uma questão, pelo menos uma questão da sua prova, será sobre esse filósofo, né? Será sobre o Aristóteles. Ele é fundamental, ele é importantíssimo, beleza? Então vamos lá, eu sei que 50 minutos é um tempo bastante longo, né? A gente tem uma média aí de aproximadamente 30, mas é preciso que nós façamos um trabalho bem feito, porque o nosso compromisso com você é com a aprovação. Não se esqueça, ao final desta aula, você vai lá curtir, você vai comentar, e eu aguardo então os bons feedbacks de vocês aí. Vamos lá, vamos fazer o nosso possível aqui para que fique melhor a nossa aula e a nossa compreensão sobre Aristóteles. Nós vamos falar nesse primeiro momento, então, sobre a lógica aristotélica. É um dos temas de Aristóteles também muito conhecidos, né? Para Aristóteles, a lógica não é ciência, é um instrumento, é o órgão para o correto pensar. Então, segundo Aristóteles, a lógica não é uma ciência. Não se produz uma ciência, um produto da lógica. A lógica é um instrumento que se utiliza para produzir saber, para produzir conhecimento. E Aristóteles dedicou a sua parte do seu pensamento a compreender a lógica, ok? O objeto da lógica, segundo ele, é o silogismo. O que vem a ser silogismo? Silogismo é um argumento constituído de proposições das quais se infere uma conclusão. Então preste atenção, eu não falei preposição, eu falei proposição, ou seja, uma frase, uma oração, ok? Então silogismo é um argumento constituído de proposições, ou seja, de frases, das quais se infere, ou seja, se retira uma conclusão. Então você tem proposições, ideias, frases. Destas frases você vai extrair uma conclusão, uma frase conclusiva. Segundo Aristóteles, isso é a lógica. Isso é o silogismo lógico. Assim, não se trata de conferir
valor de verdade ou falsidade. Anote isso no seu caderninho. A lógica não tem o objetivo de conferir valor de verdade ou falsidade às proposições, às frases, às premissas. Pode aparecer como premissa também, viu? Nem mesmo a conclusão tem que ser verdadeira. Apesar de a forma como foi constituído, não precisa se chegar a uma verdade na conclusão. O que o Aristóteles quis dizer para você, então? Que um raciocínio pode ser lógico, pode ter lógica, mas não necessariamente ele seja verdadeiro. Então o raciocínio pode ter lógica, mas não é obrigado a ser verdadeiro. Você está entendendo isso ou não? É fundamental que você compreenda. Pode ter lógica, mas não precisa ser verdadeiro. Edivan, então o raciocínio lógico ele pode estar apresentando uma falsidade? Pode apresentar uma falsidade, segundo Aristóteles, e nós vamos ver isso depois na sequência aí, com bastante tranquilidade. Em si mesmas, as proposições ou frases declarativas sobre a realidade, como juízo, devem seguir apenas 3 regras fundamentais. A primeira regra fundamental da lógica é o princípio da identidade. A é A, né? Todo A é A. O que ele quer dizer com isso? Que todo A não pode ser diferente de A. Isso aqui não pode. Então, o que pode é que todo A é A. Isso é identidade. Você identifica uma identidade aí nesse caso. Já vamos ao exemplo. Princípio da não contradição. É impossível A é A e não A ao mesmo tempo. Ou seja, é impossível essa concepção aqui, ó, de que A é igual a A, desculpe, vamos lá, A é igual a A e A é diferente de A. Isso aqui é impossível. Por quê? Porque ou A é igual a A ou A é diferente de A. Não tem como ser os dois ao mesmo tempo. Esse é o princípio da não contradição. E o terceiro, o princípio do terceiro excluído, né? Princípio do terceiro excluído. A é X ou não X. Não há uma terceira possibilidade. Então, o que ele está dizendo para você? Ele está dizendo que A é igual a X ou A é diferente de X, não podendo existir uma terceira possibilidade nesse caso. Ou é isso, pronto, e acabou. Essa é a teoria do terceiro excluído. Edivan, esse negócio cai assim no Enem ou não? Não. Já perguntou-se o que era silogismo, já trouxe até um silogismo para você fazer uma análise e dizer se o silogismo lógico é verdadeiro ou não, isso sim. Mas princípios de não contradição, eles até podem trazer, né? Quais os princípios que constituem um pensamento lógico, o de identidade, da não contradição e do terceiro excluído. Isso pode, por isso que eu trago esse primeiro momento para vocês entenderem um pouquinho. Por isso que eu trago já de imediato a lógica aristotélica, porque ela é a base sobre a qual ele vai colocar todo o seu pensamento. O seu pensamento tem uma base, uma estrutura lógica. O grande instrumento é a lógica, né? Beleza? Mas eu acho que é melhor a gente ir para o exemplo que fica muito mais interessante. Vamos ao exemplo de lógica para você entender de silogismo. Então, o silogismo que eu vou trazer para você, vou escrever aqui silogismo, é o seguinte. Todo homem é mortal. Ok? Todo homem é mortal. Então aqui nós temos um primeiro raciocínio. Aquilo que nós podemos chamar de proposição, premissa. Ok? E aí nós temos uma segunda, baseada também nessa primeira aqui, que é Sócrates é homem. Então aqui eu tenho duas premissas. Opa, voltando aqui, isso. Eu tenho duas premissas. Todo homem é mortal e Sócrates é homem. Olha que legal. Olha como você automaticamente conclui.
Você percebe como a lógica, segundo Aristóteles, ela é algo automático na nossa razão. Então, automaticamente, seu raciocínio vai concluir para mim. Se todo homem é mortal e Sócrates é homem, logo, o que eu concluo? Obviamente, Sócrates é mortal. Perfeito? Essa é a conclusão. A isso aqui nós damos o nome de silogismo lógico. Edvan, eu percebi que esse silogismo possui uma verdade. Você pode constituir um silogismo que não seja verdadeiro? Posso. Inclusive, vou me basear no mesmo aqui para a gente fazer isso. Vamos lá. Todo homem é mortal. Maria não é homem. Logo, qual a conclusão? Uau! Maria não é mortal. Edivan, esse silogismo aqui, ele é falso. Mas ele tem lógica. Você percebe isso ou não? O segundo silogismo tem lógica, mas ele é falso. Mas como assim? Por que ele é falso? Olha onde está aqui a falácia, o sofisma do raciocínio. Eu disse que todo homem é mortal e disse que Maria não é homem. Mas em nenhum momento foi dito que quem não é homem não é mortal. Percebem isso ou não? Em nenhum momento foi afirmado que quem não é homem não é mortal. Só afirmou-se que quem é, é. Quem não é, pode ser. Ou não. Percebem isso ou não? Muito legal, é muito legal a questão da lógica. Aí você começa a perceber o terceiro excluído, não contradição e o princípio da identidade. Perfeito? Aqui eu trouxe para você apenas um espaço em branco para a gente constituir esses exemplos aí. E você pode brincar com isso aqui também, se você quiser, né? Só para você entender, isso aqui você pode trabalhar com ele de uma forma bastante interessante, né? Vamos lá, vamos fazer uma brincadeira de silogismo aqui. Quando eu digo brincadeira, não é que nós vamos perder tempo da nossa aula brincando, tá? Quando eu digo brincadeira é porque você pode se divertir com a lógica. E a conversa vai ser mais ou menos assim. Eu disse para você que todo homem é mortal. Sócrates é homem. Sócrates é mortal. Maria não é homem. Logo, Maria não é mortal. Vou continuar aqui, ó. Deus não é mortal. Logo, Maria é Deus. Deus é amor. Maria é amor. E o amor não é mortal. E aí eu posso ir brincando disso aqui, constituindo, a partir daqui, silogismos. Entendeu o que eu quis dizer que era brincadeira? Você pode construir um raciocínio lógico não sendo verdadeiro. E isso, pessoal, acontece nos discursos. E Aristóteles desvendou e percebeu que os discursos possuíam muitas vezes lógica, mas não necessariamente uma verdade. Não constituíam uma verdade. Beleza? Por isso que eu trouxe para você aqui, nos nossos primeiros 15 minutos de aula, um estudo rapidamente aqui, breve, sobre o pensamento lógico de Aristóteles. Ok? Vamos para a nossa segunda parte, então? Vamos lá? A nossa segunda parte aqui vai trazer, então, a metafísica aristotélica, né? Nós vamos falar um pouquinho da metafísica aristotélica. No conjunto de obras denominado Metafísica, Aristóteles buscou investigar o ser enquanto ser. O ser enquanto ele mesmo. Ele buscou compreender o que tornava as coisas o que elas são. Por que as coisas são da forma que são? E por que as coisas são da única forma que elas podem ser?
o rio corre para o mar, a macieira da maçã. Ou seja, Aristóteles percebeu que no mundo as coisas são da única maneira que elas podem ser. Você não consegue imaginar um rio voltando à cachoeira. Você não consegue imaginar uma macieira amanhecendo e dizendo, hoje vou dar laranja. Né? Não tem como. O gato que diz, hoje eu não vou miar, hoje eu vou piar ou latir ou grunhir, né? Relinchar, não tem como. Ele não tem escolha. Você percebe que existe uma ordem natural das coisas. E os seres são aquilo que eles devem ser. Nasceram para ser aquilo. Edivan, e o homem, então? O homem, nós vamos conversar daqui a pouco sobre ele. Nesse sentido, as características das coisas apenas nos mostram como estas coisas estão, mas não definem ou determinam o que elas são. Atenção! As características das coisas apenas nos mostram como as coisas estão, mas não definem ou determinam o que elas são. E aqui eu vou já dar uma dica para você. Esse são aqui é a questão da essência. Mas, Edivan, você está colocando aí para mim que para Aristóteles as características das coisas nunca definem então o que elas são? Não. Então significa que nós só podemos conhecer as características. Desculpe. Nós só podemos conhecer as características. Então isso significa que eu nunca poderei conhecer a coisa como ela é. Exatamente. Mas o Platão me dizia lá na aula anterior que eu deveria conhecer as coisas na sua essência. Agora o discípulo dele está dizendo para mim que eu nunca vou conseguir conhecer as coisas como elas são, porque as coisas como elas são só podem ser conhecidas de que maneira? Não podem ser conhecidas de forma racional. A razão não é capaz de atingir a essência das coisas segundo Aristóteles. Anota essa frase. A razão não é capaz de atingir a essência das coisas segundo Aristóteles. Nós podemos entender como as coisas estão no mundo, não como elas são. Porque como elas são é a essência. E a razão não é capaz de atingir a essência das coisas. Muito interessante. Mas Edivan, onde estão a essência das coisas? Nas coisas mesmas. Peraí, mas o Platão dizia que estava no mundo das ideias. Aí vem uma diferença legal entre os dois. Para Platão existem dois mundos, para Aristóteles existe apenas esse mundo. Lembra daquele quadro? Pena que eu não coloquei essa imagem aqui para a gente ver, né? Acabei me esquecendo na hora preparando a aula, mas tem aquela imagem da academia em que Platão aparece com a mão desta forma, apontada para o alto, e Aristóteles aparece apontando para baixo, né? O que significa isso? Significa então que é Platão dizendo o saber está no mundo das ideias, a verdade, e o Aristóteles dizendo não, é neste mundo aqui. Então Platão tem uma visão dualista e Aristóteles tem uma visão monista, ou seja, uma única realidade, um único mundo. É esse que nós estamos. Para Platão eu consigo conhecer a essência das coisas por meio das ideias, da reminiscência. Para Aristóteles, não. A razão não é capaz de conhecer as coisas como elas são. Nós só podemos conhecer as coisas como elas estão, analisando as suas características, mas nunca atingindo a sua essência. Beleza? Legal, hein? Tem que entender isso bem para você compreender a metafísica aristotélica. É preciso investigar as condições que fazem as coisas existirem, né? Por que as coisas existem dessa forma? Aquilo que determina o que elas são e aquilo que determina como elas são. Então é importante que a gente consiga vislumbrar e visualizar esta ideia, essa concepção metafísica de Aristóteles. Em sua metafísica, Aristóteles fala acerca dos primeiros princípios, ou seja, os princípios geradores de tudo, né? E aqui é importante que você possa compreender essa concepção. Segundo Aristóteles, nós precisamos voltar aos princípios, né? As coisas como elas realmente são na sua origem, né? Lá no começo. Mas existem alguns pontos que você precisa entender de Aristóteles. Antes de nós entrarmos, então, nesse sentido, nessas concepções de entender as coisas como elas são, ou tentar chegar a isso, as causas dela, eu preciso que você venha comigo para entender alguns conceitos. Eu vou trabalhar naquele quadro dos exemplos lá, vou trabalhar aqui para vocês, ó, no quadro dos exemplos, para você entender. Existem alguns conceitos que são necessários a partir daqui para a gente continuar. E os conceitos são os que eu vou colocar aqui agora.
essência e acidente, ato e potência. É essencial que você compreenda esses 4 conceitos aqui para que a gente possa continuar falando sobre o pensamento de Aristóteles. Até porque Aristóteles é o fundador da física, né? Um dos primeiros a pensar a física. Depois você vai estudar aí com o Tiaguinho, com os colegas aí sobre a física. E o Aristóteles é o primeiro a pensar a física, então. A física aristotélica durou mais de 1000 anos, só para você entender. E tudo baseado nessas ideias que nós vamos conversar aqui agora. Essência, você vai, inclusive, fazer a anotação, tá? Essência. Essência é aquilo que define a coisa, certo? Aquilo que faz a coisa ela mesma. Aquilo que torna uma coisa ela mesma e não outra. O que torna essa caneta única e não tem nada neste mundo que é ela mesma, ou seja, é a essência. Se eu retirar a essência dela, ela deixa de ser, né? Peguemos aqui, por exemplo, a mesa. Existe aqui uma mesa. Essa mesa ela tem a cor branca. Essa mesa ela tem alguns riscos, ela tem uns cartazes pregados aqui no canto com as informações. Tem objetos sobre elas. Então vamos lá. Se eu retirar todos os objetos, se eu retirar a cor, se eu retirar o cartaz, essa mesa continua sendo mesa? Você vai dizer, continua. Então significa que eu não mexi na essência. Eu mexi no quê? Apenas nos seus acidentes. Aquilo que, se for retirado, a coisa continua sendo, né? Então, acidente é aquilo que, se eu retirar, continua sendo. Se eu retirar a cor preta desta caneta, ela continua sendo caneta. Tem uma fita que está envolvendo ela aqui. Se eu retirar a fita, ela continua sendo caneta, né? Se eu mudar a cor, ela continua sendo caneta. Se eu tirar, de repente, desrosquear, desmontar ela continua sendo caneta. Desmontada, mas continua. A mesa continua sendo mesa se eu retirar as coisas sobre ela, mudar a cor, enfim. Então, o que é a essência? No caso da mesa, é a madeira. Esta madeira que está nessa mesa não está em nenhum outro lugar. Você vai dizer, Edvan, que madeira que é? Compensada. Existem várias coisas de compensado, mas perceba que este aqui só está nesta. Esta madeira não está em outro lugar que não seja nesta mesa. Consegue entender? A cor branca pode ter em várias mesas, então é um acidente. Essência, aquilo que torna uma coisa ela mesma e não outra. Essência, aquilo que, se eu retirar do ser, ele deixa de ser. Acidente, aquilo que, se eu retirar do ser, ele continua sendo, ou seja, é acidental estar ali ou não. Beleza? Esses 2 conceitos são fundamentais. Próximo conceito aqui, ato e potência. Ato, a coisa no seu estado atual. Agora. Ato é agora. A coisa no seu estado atual. O que ela é agora. E nós vamos decifrar um dos mistérios aí da humanidade daqui a pouco, viu? Potência. As possibilidades, todas as possibilidades de uma coisa. Certo? As possibilidades de uma coisa. Ato. Efetivação de uma potência. Como assim, Edvan? Vamos ao exemplo. Eu pego um ovo. O que é o ovo? Se eu estou falando do ovo, agora ele é ato, ovo. Quais são as possibilidades de um ovo? Cozido, gerar um pintinho, ser frito, ser quebrado na cabeça de alguém, ele apodrecer, enfim. As várias possibilidades de um ovo são as potências. Dentre todas essas possibilidades, vamos supor que no instante seguinte, o ovo é frito.
todas aquelas possibilidades que existiam junto com ele ser frito desaparecem. Porque agora o ato é ovo frito. E que tem diversas possibilidades. Virar comida, ser exemplo para cozinheiros, enfim, várias possibilidades. Perceba que agora o que era antes potência virou ato nesse exato instante, gerando novas potências. Dessas novas potências, uma só vai se tornar ato e vai gerar novas potências. E assim nós vivemos num ciclo. Ato e potência, potência, ato, entendeu? É cíclico. E aí vem uma pergunta legal. Quem veio primeiro? O ovo ou a galinha? Analisando aristotelicamente falando, essa pergunta é complexa. Por quê? Porque é preciso uma galinha para pôr um ovo e é necessário um ovo para que tenhamos uma galinha. É uma aporia. Aporia, anota essa expressão. Aporia. A-P-O-R-I-A. Aporia. Aporia na filosofia é beco sem saída. E aqui eu vou voltar aqui a tela para te mostrar. Nós estamos num beco sem saída. Nós temos ato, temos potência e temos um ciclo. Certo? Olha o que o Aristóteles vai fazer para decifrar esse problema. Eu vou usar esse pedacinho aqui, ó, para mostrar para você. Ele diz o seguinte: a potência um dia foi ato, que um dia foi potência, e assim por diante. Então nós teremos que pegar um ovo, voltar para a galinha, que volta para ovo, e assim vamos voltando. Aristóteles vai resolver o problema criando a concepção do ato primeiro. Segundo Aristóteles, se nós fizermos uma regressão, nós vamos chegar num ato primeiro. Preste atenção nesse raciocínio que ele é complexo. O ato primeiro é um ato perfeito, criador de si mesmo. Então é um ato que autocriou, ou seja, ele criou a ele mesmo. Criando a ele mesmo, ele vai gerar todos os outros atos do mundo. Pera, Edvan. Se ele é ato, ele não tinha que gerar potência? Então, mas ele é ato perfeito. Sendo ato perfeito, ele nunca poderia gerar potência que não viraria ato. Para ele ser perfeito, tudo que ele gera tem que ser ato. Então, o ato primeiro, ele vai chamar de motor primeiro, inclusive Aristóteles na sua obra, vai gerar todos os atos do mundo, e os atos gerados pelo ato primeiro, estes sim, vão gerar potências e assim o ciclo da existência vai acontecer. Consegue entender? Ato e potência, ato e potência, ato e potência, potência, ato e assim por diante. Bom, e aí, Divan, e o ovo e a galinha? Pois é. Se nós gerássemos um ato ovo, para ele virar uma galinha, seria necessário que ele fosse chocado. Ou seja, precisa de um calor de uma galinha para chocar um ovo. Por isso veio a galinha primeiro. Ela pôs o ovo, chocou para gerar uma nova galinha. Então, nesse caso, veio primeiro a galinha que o ovo. É a concepção. Na biologia, por exemplo, o Geraldo e Cornélio vão poder dizer para você que quem veio primeiro foi o ovo pela evolução das espécies, anfíbios, répteis, e aí abriu aves, enfim. Mas peixes já veio antes, então não vou nem entrar nesses detalhes. Mas dentro dessa concepção filosófica aristotélica de ato e potência, veio primeiro a galinha. O que também não vem ao caso, não vai cair no Enem, é só para você entender a ideia de ato e potência. Entendido esses 4 conceitos aqui, nós podemos voltar aqui à nossa tela onde nós estávamos para você entender. É preciso investigar as condições que fazem as coisas existirem, aquilo que determina o que elas são e aquilo que determina como elas são. Em sua metafísica, Aristóteles fala acerca dos primeiros princípios. Diz respeito aos princípios lógicos, como vimos. Perceba que tem que ter uma lógica nesse raciocínio de ato e potência, por exemplo. E segundo ele, é necessário que nós compreendamos as causas fundamentais para que as coisas sejam como elas são. E ele vai apresentar aqui as 4 causas. E eu quero te explicar essas 4 causas porque, segundo Aristóteles, todas as coisas nesse mundo são seguindo essa regrinha das 4 causas. Venha comigo para você entender. A primeira causa é a causa material. É a matéria da qual é feita a essência das coisas. Vamos explicando e te dando um exemplo então aqui. Causa material. É a matéria da qual é feita a essência das coisas. Eu vou pegar o barro. Peguei lá um monte de barro. Causa formal.
diz respeito à forma da essência. Eu quero construir um vaso. Eu quero que esse barro ganhe forma de vaso. Causa eficiente é aquela que explica como a matéria recebeu determinada forma. Como que o barro vira vaso? Ué, por meio de mim. Eu sou a causa eficiente. Eu tenho a eficiência. Então é o sujeito que manipula o barro, nesse caso, né? Causa final é aquela que determina a finalidade das coisas existirem e serem como são. Então eu, sujeito, peguei o barro, manipulei, criei um vaso para quê? Para pôr flores, né? Para pôr flores. Olha aqui, ó, fabricação de um vaso. Entendeu? Causa material. O barro, peguei o barro, eu sou a causa eficiente, peguei o barro, comecei a mexer, fiz um vaso, para quê? Para pôr flor. Pronto, tudo no mundo funciona dessa forma, segundo Aristóteles, são as causas. Bom, disto, Aristóteles investiga sobre o que as coisas são. Nesse ponto, visa superar a ideia dos seus antecessores, principalmente a ideia de Platão, que afirmava que a essência das coisas está no mundo inteligível. Para Aristóteles, a essência das coisas está nas próprias coisas, e não separada no mundo de formas ideais e perfeitas. Isto é, a essência está na substância. O problema é que para Aristóteles nós nunca vamos atingir essa essência. Nós nunca vamos conseguir chegar a essa substância essencial. A substância para ele é a fusão da matéria com a forma. Uma escultura de madeira, por exemplo, é a fusão da madeira-matéria com o projeto do artesão, da forma. E qual é a diferença entre os infinitos quadros de Mona Lisa com aquele original do Da Vinci? Né? Que aquele é original. Os outros são cópias dele, não conseguem atingir a essência do autor. Consegue entender o pensamento aristotélico? Mas, Edivan, então Aristóteles, pelo que você está falando de arte aí, ele é a favor da arte ou contra a arte? Ele é a favor da arte. A arte é uma tentativa de você tentar atingir a essência, se aproximar o máximo dela, por exemplo. A partir dessa concepção, era ainda necessário que Aristóteles desse conta do problema do movimento, pois a substância possui matéria, que está em constante movimento, em constante transformação, né? E aí vem a parte legal, né? O movimento da realidade é ato e potência. Ora ato, ora potência. As substâncias possuem potencial para aquilo que ocorre com elas, né? Então, a essência dessa caneta é uma só, mas essa caneta possui possibilidades. E é essas possibilidades que dão a ela um movimento, uma transformação, né? Eu tenho, por exemplo, os dois braços. Deus me livre, acontece um acidente, eu perco um braço. E daí? E daí que eu não vou perder a minha essência. Aconteceu uma mutação, um movimento na minha vida que transformou o meu corpo, mas não a minha essência. Eu continuo sendo Edivan. Foi um acidente, aconteceu um acidente. Consegue entender isso ou não? Esse é o pensamento metafísico de Aristóteles. Bom, terminada aí essa segunda parte, nós vamos para a terceira parte, não menos importante por estar por terceiro, mas talvez mais importante, que é o pensamento ético de Aristóteles, né? E aí vocês percebem que eu me empolgo, porque eu gosto muito do pensamento ético, né? Eu gosto muito de ética e gosto muito da ética aristotélica. A ética nas obras de Aristóteles diz respeito ao indivíduo. Todas as vezes que nós falarmos de ética, nós estamos falando de indivíduo. O homem, indivíduo. Ah, mas e o homem na dimensão social? Não é ética, é política que debate. Quem debate o homem na sua estrutura política, na sua estrutura social, é a política. Quem analisa o homem na sua individualidade é a ética. Como conceito aristotélico de ética, podemos dizer que ética é a arte de viver. Saber viver é agregar valores, boa utilização dos prazeres, ação virtuosa, viver bem. Ética, para Aristóteles, é a arte de viver bem. E aí eu trago você aqui um conceito que é importante, o conceito de bem. O que vem a ser esse bem que Aristóteles nos coloca aqui? Né? Esse bem que Aristóteles nos coloca
é aquilo para o qual todas as coisas tendem. Como assim, Edivan? Tudo na nossa vida tem um objetivo. Segundo Aristóteles, o objetivo final, não importa o que você está buscando fazer, é esse bem. Agora, daqui a pouco eu digo para você como ele chama esse bem. Como ele vai denominar esse bem? Que bem é esse que é o final de todas as nossas coisas? Para que é que nós fazemos tudo? Para que é que você está assistindo essa aula? Ah, porque eu quero validar o meu ensino médio. Para que é que você quer validar o ensino médio? Eu quero porque eu quero entrar na universidade. Para que você quer entrar na universidade? Porque eu quero me formar. E se eu for perguntando para quê, a resposta no final vai ser uma. Para você, para mim e para qualquer pessoa. Daqui a pouco eu te conto. A ética surgiu então na Grécia com a expressão ethos, né? Que significa comportamento, ação, atividade. Então, senhoras e senhores, ética para Aristóteles é uma ação. É uma atitude. É muito importante que você entenda isso. Ética é uma ação, é uma atitude. Foi daí que veio a expressão ética. Ética é, portanto, o estudo do comportamento, das ações, das escolhas, dos valores humanos. Anote isso. Ética é o estudo do comportamento, das ações, das escolhas e dos valores humanos. No nosso cotidiano, ocorre de percebermos que há uma série de modelos de éticas diferentes que postulam modos de vida e ação, por vezes excludentes. Mas nós precisamos entender qual é a ética que vale. Qual é a ética que realmente atende aquilo que são os meus valores, aquilo que é da minha virtude. Beleza? Para isso, Aristóteles escreveu um livro chamado Ética Nicômaco. Aristóteles apresentou nesse livro a famosa Ética do Meio Termo. Na verdade, assim, Aristóteles escreveu esse livro para o filho dele, né? Esse livro é um manual que ele escreve para o filho dele de comportamento. Como o filho dele deve se comportar. Né? Olha que legal você escrever um livro para o seu filho, para ensinar para o seu filho como ele deve se comportar. Aristóteles escreveu Ética Nicômaco para o filho dele, Nicômaco. Nessa obra, ele vai apresentar a ética do meio termo. O que seria essa ética do meio termo? Ética do meio termo é a ética do equilíbrio. É a ética da mediana. É a ética da justa medida. Beleza? É isso. Em meio a um período de efervescência cultural, o prazer e o estudo se confrontam, né? Ou você se dedicava ao prazer, ou você se dedicava ao estudo. Qual é o melhor? Aristóteles, com sua sobriedade, optou por um caminho que condene ambos os extremos, sendo assim, pois, os causadores dos excessos e dos vícios. Bom, o que Aristóteles quis dizer? Numa época em que você ou estudava, se destacava nos estudos, ou você vivia uma vida só dos prazeres, ele diz assim, nenhum nem outro. Aristóteles vai dizer, o excesso é o que estraga, né? O excesso é o que desequilibra a vida em sociedade. O problema da vida em sociedade, os problemas éticos que nós sofremos são os exageros, os extremismos. Para e olha para a realidade agora. Faça esse movimento. Entendeu a ética de Aristóteles? Meio termo. E ele está condenando os extremos. Vamos fazer uma análise política aqui? Vamos lá. Eu vou pegar um exemplo da nossa realidade política atual e você vai entender o que eu estou dizendo. E eu não tenho nada contra quem é partidário de um ou de outro. Peguemos um dos nossos deputados federais chamado Jair Bolsonaro, né? Jair Bolsonaro, todo mundo conhece um pouco das suas teorias, e ele é uma pessoa que traz algumas opiniões extremas. Do outro lado, eu vou pegar um outro deputado, Jean Willis, que também traz algumas visões que são extremas. Por favor, cada um segue quem acha melhor, nós não estamos discutindo qual é a melhor teoria, nós estamos discutindo que cada um, se nós compararmos a visão do Jean Willis com a do Bolsonaro e vice-versa, eles estão em extremos. Uma aqui e outra aqui. Como Aristóteles diria que nós íamos solucionar esse problema? Sairíamos desses extremos para o meio termo. Porque nós vamos identificar no Bolsonaro alguns pontos que são interessantes e no Jean Willis alguns pontos que estão interessantes. O problema é quando eles elevam isso ao extremo. Quando você eleva ao extremo, você corre o risco de... Corre risco não, você vai acabar excluindo, massacrando, exterminando, agredindo
o diferente. Então, Aristóteles nos apresenta a ética do meio termo. Meio termo, o equilíbrio entre o excesso e a falta. Nem de mais, nem de menos. Equilibrado. Entende? É isso que Aristóteles propõe. Um debate em que nós cheguemos ao equilíbrio. Talvez é o que esteja faltando, no fundo, né? Que a cada um abra mão dos seus exageros em função de um equilíbrio, que é o bem-estar social. Segundo Aristóteles, a ética acontece a partir do momento em que nós encontramos o equilíbrio das nossas atitudes, das nossas ações. Ética, em Aristóteles, pode ser definida como a busca da felicidade, dentro do âmbito do ser do homem. É o homem que busca desenvolver com excelência a sua ação virtuosa. Como assim, Edivan? Eu te explico. Lembra que eu falei para você que nós buscamos um bem para onde todas as coisas tendem? Olha aqui, ó, vou voltar aqui, ó. Viver bem. Lembra que eu falei que era viver bem? A ética para Aristóteles é viver bem. Que bem é esse? Bem é para onde todas as coisas tendem. Independente, todo mundo aqui busca ser o quê? Feliz. Então esse bem é a própria felicidade. Não é diferente da felicidade. Esse bem é a própria felicidade. E o homem busca a sua felicidade desenvolvendo de maneira virtuosa a sua excelência. Como assim? Para Aristóteles, no mundo as coisas são da única forma que devem ser. O rio corre para o mar, a macieira da maçã. E o homem? Então, o homem não tem como saber para que ele veio nesse mundo. Como que Aristóteles diz então que nós vamos ser felizes? Nós só vamos ser felizes quando nós desenvolvermos aquilo que é a nossa função natural no mundo. Mas, Edivan, como que eu faço para descobrir? Eu vou brincar com vocês aqui agora. Use a filosofia daquela peixinha do Procurando Nemo, da Dory, né? Continue a nadar. Ou seja, vá vivendo. Busque viver uma vida justa, honesta e equilibrada que você vai encontrar o seu dom. Eu precisei fazer muitas coisas para que eu pudesse olhar hoje para o mundo e falar: eu sou feliz desenvolvendo a função que eu acredito que é para isso que eu vim ao mundo, para dar aula de filosofia. Eu olho e penso: o rio corre para o mar, a macieira da maçã, o cachorro late, o cavalo relincha e eu dou aula de filosofia. Entende? A mesma alegria tenho eu aqui, né? Essas aulas estão sendo gravadas agora já no princípio de janeiro. Todos no meu setor de trabalho estão de férias, mas eu estou aqui feliz. Por quê? Porque é para isso que eu vim ao mundo, né? Existe uma alegria que brota em mim quando eu estou dando aula, que não brota quando estou fazendo qualquer outra coisa. Por quê? Porque a minha natureza tende a fazer isso. A minha natureza tende, essa descoberta ela é fundamental. Quando essa ficha cai, é para isso que eu vim. E, Edivan, como que eu percebo pessoas assim? Você olha, Usain Bolt correndo 100 metros. Ninguém corre como ele, porque nasceu para aquilo. Né? O Messi, o Neymar, o Cristiano Ronaldo jogando futebol. Né? Você nota o Michael Jordan quando jogava basquete, você nota, nasceu para aquilo, a pessoa poderia fazer qualquer outra coisa, mas não faria com tanta excelência quanto faz ali. Talvez aí esteja a chave da felicidade, descobrirmos para que é que nós estamos nesse mundo e desenvolvermos com excelência, né? Não basta eu saber que eu gosto da aula de filosofia, que é para isso que eu vim. Eu tenho que tentar dar a melhor aula de filosofia para você. Gosto muito de dar essa aula com a presença dos alunos, que geralmente vem aquela perguntinha. Ah, Edivan, então me explique por que você é tão feliz dando aula, e você disse que está dando a melhor aula de filosofia, por que eu não estou feliz vendo a sua aula? Aí vem a minha grande crítica, né? Eu estou feliz dando a minha aula de filosofia, a melhor aula que eu posso. E você está feliz fazendo melhor enquanto aluno? E o aluno fala, não. Eu falei, então como que você quer estar feliz na minha aula se você não está desenvolvendo com excelência uma virtude? Compreende ou não? Isso é Aristóteles, é ética aristotélica. Você precisa descobrir-se, para aí você conseguir, então, viver bem em sociedade. A ética concerne as coisas que são o que são para a maioria. Coisas que podem ser de outro modo, portanto, não podemos exigir o mesmo grau de exatidão nas demonstrações científicas.
Para mim, a felicidade é uma boa aula. Para outros, pode ser uma corrida de 100 metros, um gol num jogo de futebol. Perceba? A felicidade é isso. A ética é isso, né? Das coisas que são, umas são necessariamente e outras são contingentes por acidente. Nas ações humanas estão presente a contingência. A tal presença se faz evidente da seguinte forma. As consequências de nossas ações não podem ser previstas com precisão. Ou seja, o resultado da ação é obscuro por ser ele próprio indeterminado. As ações futuras são indeterminadas. Então veja, eu venho para cá, gravo essa aula, a melhor aula que eu posso gravar, e saio daqui falando, arrebentei. De repente vem lá nos feedbacks um aluno dizendo, não curti, não gostei, eu não entendi. Eu não posso prever que todos vão gostar. Eu não posso prever que ninguém vai gostar. Eu posso prever o quê? Que eu fiz o meu melhor. E eu fui feliz nesse instante. Aí você do outro lado falou, Edivan, eu vou lá e vou curtir lá a aula. E vou dizer que estava legal. E que esse instante valeu a pena. Então você descobriu a chave, segundo Aristóteles. Porque a ética para Aristóteles é essa felicidade. E o que é essa felicidade para Aristóteles? Ele vai chamar de eudaimonia. Vamos lá então? Ele vai chamar essa felicidade, eu acho que eu não trato aqui dela, eu vou colocar aqui o nome. Eudaimonia. Eudaimonia é felicidade. O que é essa eudaimonia? É o instante de vida que valeu a pena. Edivan, são 50 minutos de aulas de Aristóteles. Quando você terminou a aula e se despediu, eu falei, poxa, poderia ter durado um pouquinho mais. Então significa que ali você viveu um instante de vida que valeu a pena, a ponto de você querer que ele durasse um pouco mais. Esse é o segredo da felicidade. Viver instantes de vida que valem a pena ser vivido a tal ponto que você deseja que eles durem um pouco mais. A felicidade é essa vontade de apertar o pause da vida para que você possa curtir aquele instante um pouco mais, para que você possa ficar um pouco mais ali. Muita gente me pergunta, Edivan, por que quando eu estou de férias o tempo passa rápido? E eu gostaria que ele parasse, porque muitas vezes você nas férias está vivendo um instante de vida que vale a pena ser vivido a ponto que você queria que ele durasse mais. Mas quanto mais você quer que ele dure, parece que ele passa mais rápido. Por quê? Porque você quer aproveitar o máximo. E aí vem o grande segredo da felicidade, da alegria profissional. Eu estou aqui já há 48 minutos com vocês e faltam 2 e eu queria falar um pouco mais, mas está acabando o meu tempo. Então significa que eu estou vivendo um instante de vida que vale a pena e que se eu pudesse, eu apertaria o pause, falaria mais para você, porque eu estou vivendo um instante de vida que vale a pena ser vivido dando essa aula para você. Consegue entender? Antes que eu me esqueça. E se você desse outro lado, ao assistir a aula, sentiu a mesma coisa, viveu um instante de vida que você gostaria que durasse um pouco mais, significa que então eu contribuí para a sua felicidade e você contribuiu para a minha, e aí a nossa felicidade não é somente ética, mas é política. Maravilhoso isso, né? Que nossas ações éticas que geram felicidade em nós, se elas forem transformadas em ações coletivas, nós teremos uma vida política, porque é na política, atenção, é na política que a ética se efetiva. Parece brincadeira, né? Quando a gente olha para o nosso cenário político atual e diz isso, né? Mas por que a ética se efetiva lá? Porque lá nós temos homens que abrem mão da sua felicidade em função da felicidade do coletivo. Claro que eu estou rindo porque isso na teoria deveria ser assim, né? Infelizmente na prática não está acontecendo. A ética que trata das escolhas, ações e consequências na vida do homem, e não de modo abstrato, mas de modo prático. A ética é prática. A ética é prática. Beleza? É ação. E enfim, será a vida contemplativa que o filósofo conceberá como fim o mais alto e mais nobre fim. Esse mais alto e nobre fim é a felicidade. A felicidade, a atividade da alma, aquele homem que busca viver uma vida contemplativa, uma vida equilibrada, a vida que vale a pena ser vivida. A política aristotélica é essencialmente unida à moral, porque o fim último do Estado é a virtude. A formação moral do cidadão é o conjunto necessário para que isso aconteça. O Estado é este organismo moral, pessoas que vivem moralmente, cada um vivendo com excelência a sua virtude, cada um desempenhando ao máximo a sua função.
é assim que nós teríamos uma sociedade feliz, uma sociedade correta. A política é distinta da moral, porquanto esta tem como objetivo o indivíduo e aquela o coletivo, né? A moral é o indivíduo e a política é o coletivo. Divan, o que é moral? Moral é aquilo que você, eu aprendi isso esses tempos, né? Moral é aquilo que você não faria mesmo sendo invisível. Mesmo que não tenha ninguém olhando, você não pratica, porque você sabe que aquilo não está certo. Não precisa ninguém me dizer que não está certo, eu já sei, então eu não faço. Eu não preciso de um radar para dizer que eu tenho que andar a 60, a 80. Eu ando a 60 e 80 porque esta é a velocidade correta. Não é um radar que vai determinar. Então um político diz, vou moralizar o trânsito pondo o radar. Não. Você moraliza o trânsito tirando o radar, fazendo com que a pessoa haja por si mesma, não por um controle externo. Porque quando ele age por um controle externo, não é moral, é medo, é coerção. Beleza? Entendeu o que é moral ou não? Bem legal. O Estado não é superior, então o Estado é superior ao indivíduo. O coletivo, a vontade da coletividade é maior que a do indivíduo. Unicamente no Estado efetua-se a satisfação de todas as necessidades, pois o homem, sendo naturalmente animal político, não pode realizar sua perfeição sem a sociedade, sem o Estado. Eu só posso ser feliz enquanto professor, tendo o aluno, tendo você do outro lado aí para assistir a minha aula. Fica a dica de leitura, a indicação, a ética aristotélica, a ética nicômaco, que é a ética aristotélica. Leia esse livro, vale a pena esse você ter na cabeceira da sua cama, com certeza, para você ler sempre, porque é uma ética da felicidade, né? Desempenhar bem a sua função, com virtude, aquilo para o qual você nasceu. Beleza?